A doutrina majoritária, ela defende como exculpação supralegal a co-culpabilidade. Já a jurisprudência, ela é contra, uma vez que ela entende que viola o princípio da igualdade. Mas eu, particularmente, sou a favor da co-culpabilidade. Por quê? Já partindo pelo um princípio histórico, a gente já puxando o tempo da escravidão. Por que da escravidão? Porque se a gente chegar numa comunidade hoje, a maior população da comunidade e de um presídio, além de pobres, são negros. Por quê? Porque no fim da escravidão, já partindo para esse ponto, quando acabou a escravidão, o que é que os senhores de engenhos fizeram? Abriram as portas da senzala e disseram assim, ó, vocês estão livres, agora vão do jeito que tá. Com a roupa do corpo, às vezes até sem roupa, sem nada. E aí? Então, e aí? Aí esse negro que foi libertado, ele foi libertado, mas ao mesmo tempo, ficou isolado da sociedade. Então, ele não ia chegar ali na burguesia e ia conseguir um espaço. Então, a burguesia está aqui no centro, o que é que eles fizeram? Foram arrumando espaço aqui, foram apovoando aqui nesses locais, onde hoje chamamos de comunidade, favela, periferia, enfim. Então, aí esse negro jovem que mora na favela pobre, ele não tem um Estado presente, tem um Estado inerte. Tem um Estado que não chega com a infraestrutura, com a educação, com, podemos dizer, investimentos para a favela, para que tenha emprego na favela, para que um empresário possa abrir uma empresa, possa abrir uma lanchonete, algo que possa gerar um emprego. Porque eu acho que um dos maiores pontos para a gente combater a criminalidade é a educação e emprego. Se você tem a educação e gera emprego, consequentemente já vai diminuir toda essa criminalidade, certo? Então, nesse ponto, eu particularmente sou a favor da co-culpabilidade, como a doutrina majoritária é. Não que aquele pobre, negro ou branco que cometeu aquele crime seja isenta a culpa dele. Não, pelo contrário, ele tem que pagar pelo aquilo que ele fez, ele tem que aprender. Mas sim que haja um atenuante em sua pena e que sua responsabilidade seja dividida com o Estado. Uma vez que o Estado foi inerte, uma vez que o Estado deixou de lado aquela parte da população. Entende? E na sua opinião, qual é a sua opinião a respeito sobre a co-culpabilidade? A co-culpabilidade é uma teoria construída pelo Eugênio Raul Zaffaroni, né, atual ministro da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E ele começa com a co-culpabilidade e finaliza na culpabilidade pela vulnerabilidade, né? Eu sou completamente a favor, né, dessa teoria. A co-culpabilidade é exatamente isso que tu bem aponta, onde o Estado e o cidadão criminoso, eles dividem ali a responsabilidade, o quanto o Estado ele é responsável, né? E o quanto o suposto criminoso ele tem essa taxa de responsabilidade. Mas aí o Zaffaroni ele avança, né? Ele tira essa perspectiva da co-culpabilidade e ele pensa a partir de agora na culpabilidade pela vulnerabilidade. Ou seja, o quanto de culpabilidade ele possui pela vulnerabilidade que ele teve. Ele não está querendo fazer um conflito entre duas perspectivas de culpabilidade, a do Estado e a do sujeito. Mas ele quer saber o quanto o sujeito foi vulnerabilizado para que ele pudesse provocar aquele crime. Ele está só naquela relação social entre o Estado e o sujeito. Então, assim, eu sou completamente a favor dessa teoria. Eu acho que é uma teoria que daria para aplicarmos, né, facilmente no 59. E acho que o 59 ele fala um pouco sobre isso, né? Quando fala de antecedentes, né? Se a gente puder trazer uma outra perspectiva da culpabilidade no sentido lato, né? E por aí vai. Um dos pontos que eu acho que... Porque a gente pode fazer interpretação extensiva para garantia de direitos, né, gente? A gente não pode fazer interpretação extensiva para restrição de direitos. Isso é algo elementar também. Mas vamos lá. Um outro ponto que eu acho que é da tua pergunta, né? E por que a culpabilidade pela vulnerabilidade ela é tão fundamental na lógica do Zaffaroni? Vamos lá. A escravidão acabou. Mas o que é que nasceu? Nasceu a lei de terras, que todas as terras que eram terras produtivas, mas que não tinham dono, elas eram do Estado, eram da União.
ou seja, você não poderia se apropriar daquelas terras. Todas as terras eram da União. 2, você tira suas perspectivas de recreação, fumo do negro, que é a maconha, e a capoeira, que é a luta dos mesmos, e uma dança. Elas são criminalizadas, né? Então, assim, você retira a parte vital do sujeito, recreativa, né? E o quarto ponto, você tem a Guerra do Paraguai, onde uma quantidade imensa de pessoas negras, sob o título de que ganhariam terra e ganhariam louvores, né, a partir da Guerra do Paraguai, elas compraram essa ideia e ali foi um grande morticínio. Cleison sabe muito bem do que eu estou falando e foi uma grande tragédia, na verdade, a Guerra do Paraguai. Mas basicamente seria isso. A Guerra do Paraguai, muitos negros morreram. Muitos negros.